O pecado, a confissão e o perdão. É o que nós vamos ler no capítulo 2 da primeira epístola de João, que começa assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido. Por isto, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amado, não vos escrevo um novo mandamento, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pai, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm conhecimentos. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidades de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Esse é o capítulo 2 da primeira epístola de João, uma epístola escrita pelo próprio João, né? Essa primeira carta foi escrita para alertar e instruir os leitores sobre um tipo de falso ensinamento que negava que Jesus Cristo havia sido encarnado. Era esse o contexto quando essa carta foi escrita. O ensino era que Cristo só tinha a aparência de ser humano. E sendo assim, a encarnação não aconteceu realmente e não houve um Salvador divino que pudesse morrer pelos pecadores. Cristo só havia aparentado morrer.
Tal ensinamento é conhecido desde a história cristã primitiva e é chamado de docetismo, que do grego, a palavra dokel, ou dokel, parecer. Então, alguns estudiosos acham que o falso ensinamento era uma variação do gnosticismo, que era um movimento religioso que ligava à salvação, e uma experiência de revelação individual e esotérica. Um exemplo seria o ensinamento do mestre Cerinto, que viveu no final do século I. Aí vai explicando aqui que sobre esses falsos ensinamentos. E em 1 João é justamente ali para confrontar com as ideias específicas atribuídas a esse Cerinto ou até mesmo o gnosticismo em geral. Então, várias indicações indicam que a Epístola de 1 João foi escrita depois do Evangelho de João. Porque, primeiro, ela se refere muito brevemente a ideias que o Evangelho explica mais clara e amplamente. Aparentemente, presumia-se que os leitores tinham conhecimento do Evangelho. Então, assim, trazendo para os nossos dias. Nós temos conhecimento do Evangelho, nós temos conhecimento da Palavra de Deus, nós somos ensinados, muito bem ensinados. Né? Dependendo da igreja que você seja, você também é muito bem ensinado. E, ainda assim, pessoas muito bem ensinadas, mas que se desviam o seu coração, que permitem que o seu relacionamento com o Senhor esfrie, elas ficam cegas por falsos entendimentos, por falsas doutrinas, que acabam até apostatando da própria fé. Quantos e quantos grandes pregadores, grandes homens de Deus, né, que pregaram a verdade, que pregaram a palavra, hoje vivem desviados dessa palavra. Então, quem sou eu, quem é você? Quem somos nós para achar que porque estamos de pé não vamos cair? Então, a gente precisa, sim, se apegar à palavra de Deus, sim, estudar, sim, se relacionar com Deus através da palavra, para que nós não sejamos, que a gente não pereça por falta de conhecimento, como diz a palavra, né? Para que não pereçamos por falta de conhecimento. Peça, se você não tem sabedoria, peça ao Espírito Santo que Ele dá. Peça ao Senhor que Ele dá. Leia a palavra com vontade de aprender, com vontade de entender. Não com a vontade de ser o mestre dos mestres, o teólogo dos teólogos, mas com a vontade de entender o que o Senhor deixou revelado para nós através da palavra de Deus. Amém? Então a gente segue a leitura dessa primeira epístola, vamos desvendando aqui alguns mistérios, ou então vamos relembrando as verdades que nós já conhecíamos, e amanhã a gente continua. Deus abençoe sua vida.